A paz de Cristo no seu coração. Jesus te abençoe em todas as áreas da tua vida. Ele tinha um desejo, porém, também tinha suas dificuldades para realizá-lo. Mas ele não deixou que as suas dificuldades o impedisse de realizar o seu desejo. De quem eu falo? Eu falo de Zaqueu. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Você que chegou pela primeira vez no meu canal, inscreva-se no meu canal. Deixa o seu like, acione o sininho para que você seja notificado quando eu postar mais vídeos. Bora para a mensagem? A palavra do Senhor nos ensina, nos traz um ensinamento muito grande sobre a história de Zaqueu. E essa história encontra-se em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 10. Ela conta a história de um homem que era muito rico, era chefe dos coletores de impostos, era um homem que não era muito querido pelos seus compatriotas, pelos judeus, porque trabalhava para uma nação estrangeira, prestava serviço para esta nação, os romanos, no caso. Ele era um homem muito rico, podemos dizer que materialmente, financeiramente falando, não lhe faltava nada, porque o dinheiro que ele tinha, a riqueza que ele tinha, o possibilitava de comprar o que ele quisesse. Mas existia algo dentro dele que dinheiro nenhum poderia comprar. Talvez você possa se encontrar nesta situação. Ter tudo financeiramente, não lhe faltar bens nenhum. Você é uma pessoa que pode viajar o mundo inteiro, vai para onde você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser. Mas algo lhe falta. Você sente um vazio. Existe uma frase criada, não sei por quem, mas que diz muito se encaixa nessa história de Zaqueu, que diz assim: todo ser humano tem um vazio dentro de si, que só é preenchido por Deus. Todo ser humano tem um vazio dentro de si, que só é preenchido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. O vazio que muitas das vezes nós temos só é preenchido com a presença de Deus em nossa vida. Você pode viajar para onde você quiser. Você pode comprar o que você quiser. Mas aquele vazio vai continuar permanecendo dentro de você. Enquanto você não abrir o seu coração para o Senhor Deus, esse vazio vai permanecer dentro do seu ser, dentro do seu coração. Zaqueu, ele tinha um desejo, porém ele tinha duas dificuldades. A primeira dificuldade que Zaqueu encontrou era a multidão em volta do Senhor Jesus Cristo. A segunda era a sua estatura, ou seja, a multidão que estava à frente de Zaqueu e em volta do Senhor Jesus Cristo o impedia de conhecer o Senhor Jesus. E a sua pequena estatura o impedia de romper toda esta multidão. Você pode olhar agora para si e se preocupar com o que as pessoas vão falar a seu respeito. E se eu for na igreja? E se eu for naquele culto? O que os meus amigos pensarão de mim? O que a minha família pensará de mim? Então, a preocupação com o pensamento das pessoas em relação à sua mudança, em relação ao seu desejo de conhecer o Senhor Jesus Cristo, é a primeira barreira que você pode encontrar. A segunda barreira que você pode encontrar, no caso de Zaqueu,
o fato de ele ser de pequena estatura, você pode olhar para dentro de si e dizer: poxa, mas eu tenho tanto isso, eu tenho tantas coisas, eu quero isso, eu consigo, eu desejo aquilo, eu compro, eu quero viajar, eu vou para onde eu quero. Como que eu agora vou abrir mão de tudo isso para conhecer esse tal de Jesus? Quem é esse Jesus? Talvez você possa ser um grande advogado, um grande médico e pensar: poxa, lá naquela igreja que eu vou visitar, lá o pastor, a membresia daquela igreja, não tem os recursos que eu tenho, não tem o entendimento, não tem o intelecto, não tem a bagagem literal que eu tenho. O que eu vou fazer naquela igreja? Qualquer igreja que eu procure, eu não vou encontrar o pastor daquela igreja, eu não vou encontrar a membresia à minha altura, intelectualmente falando. São essas pequenas coisinhas dentro de si, no seu interior, torna-se uma barreira na sua vida para conhecer o Senhor Jesus Cristo. Talvez você olhe para a multidão, para os pensamentos, as opiniões da multidão a seu respeito, em você querer mudar. Alguém chega para você, assim como Zaqueu era odiado pelos seus compatriotas, porque ele era um publicano, porque era chefe dos coletores de impostos, e as pessoas o odiavam, Zaqueu, por conta disso. Aí você fica preocupado que as pessoas possam chegar até você e dizer: poxa, você é um médico conceituado, você é um advogado conceituado, você vai naquela igreja, você vai na igreja, você vai acreditar naquilo que você não vê, naquilo que você não consegue tocar. Então, a opinião, aquilo que pensam a respeito de você querer conhecer o Senhor Jesus Cristo, está te impedindo ou pode estar te impedindo você de tomar essa decisão tão importante na sua vida, de você querer conhecer o Senhor Jesus Cristo. Veja, Zaqueu ele não se preocupou mais com a multidão à sua frente. Zaqueu não se preocupou com a estatura em que ele tinha, com a sua, digamos assim, com a sua fragilidade na questão da sua estatura. E ele não se preocupou mais com a opinião dos outros, se os outros o odiavam, se os outros o achavam ele um pecador, um publicano. Zaqueu já não estava mais preocupado com isso. Zaqueu ele queria preencher o vazio que ele tinha dentro de si. E esse vazio não é preenchido com compras, não é preenchido com viagens, não é preenchido com contas bancárias. Não, esse vazio só é preenchido com a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que você possa aprender com Zaqueu. Zaqueu tinha um desejo e tinha duas dificuldades: a multidão e a sua pequena estatura. Mas só que o desejo de Zaqueu conhecer o Senhor Jesus era maior do que as suas dificuldades. Então, o que você pode aprender agora com Zaqueu? O seu desejo precisa ser maior do que as suas dificuldades. Não se preocupe com a opinião dos outros a seu respeito quando você tomar a decisão de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Porque para mim e para você, o que mais importa é nós conhecermos o Senhor Jesus Cristo. Ele é autor e consumador da nossa
fé. Conhecer o Senhor Jesus Cristo foi a melhor decisão que Zaqueu tomou na sua vida. E qual foi a estratégia que Zaqueu tomou? Ele correu à frente da multidão, subiu em uma árvore e ficou aguardando o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo iria passar por aquele caminho em que ele subiu naquela árvore. O que eu posso dizer, o que nós podemos entender com correr à frente da multidão e subir em uma árvore? De repente, aí próximo de você tem uma igreja evangélica. De repente, hoje, ou no momento em que você assistir, ver esse vídeo, ouvir este vídeo, tem uma igreja perto de você e tem um culto que será realizado hoje. Ou seja, a palavra do Senhor será ministrada naquela igreja. A mensagem do Senhor que vai mudar a sua vida será ministrada naquela igreja próxima de você, ou no seu caminho em que você vai para casa, para o trabalho. Zaqueu fez isso. Ele correu adiante da multidão e não deixou escapar a oportunidade que o Senhor Jesus Cristo iria passar por aquele lugar. Não perca esta oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, o seu desejo ele precisa ser maior do que as suas dificuldades. Não se preocupe com a opinião das pessoas. Zaqueu, ele quando tomou a atitude de conhecer o Senhor Jesus Cristo, ele já não estava mais se preocupando com a opinião do povo. Já não interessava mais para ele. Para ele, o que mais importava era conhecer o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo entrou na casa de Zaqueu, o que aconteceu primeiro? Houve uma mudança interior dentro de Zaqueu. E Zaqueu passou a ser casa do Senhor. Para que o Senhor entre na sua casa material, seja você casa do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo venha habitar em você, para então fazer morada na sua casa. Zaqueu, o que mais importava para Zaqueu naquele momento era conhecer o Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos ao nosso redor, olharmos o noticiário, as pessoas estão falando, principalmente hoje em dia na internet, estão falando que para que ir à igreja? Eu não preciso à igreja, eu adoro Deus aqui na minha casa, eu busco a Deus aqui na minha casa. Eu te pergunto, por que não ir à igreja, se reunir com os outros irmãos e trocar salmos, conforme diz a palavra, entre os irmãos? Zaqueu não estava preocupado com mais nada. Ele só queria uma coisa: conhecer o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus disse que importava para ele naquele momento descer, que Zaqueu descesse, porque hoje convinha o Senhor Jesus repousar na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele desceu com pressa e recebeu o Senhor Jesus com alegria no seu coração. E mesmo assim as pessoas o criticavam, porque o Senhor Jesus Cristo estava na casa de um pecador, na casa de um publicano. Sabe o que Zaqueu fez? Zaqueu mandou as favas, mandou todo mundo plantar batata, porque o que mais importava para Zaqueu era que o Senhor Jesus entrasse na sua casa, entrasse na sua vida. Se as outras pessoas tinham opinião contrária sobre Zaqueu,
Isso mais não interessava mais. Zaqueu ele gerou uma mudança no seu coração. Olha aqui no versículo 8 desse capítulo 19 de Lucas. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Já havia uma mudança no coração de Zaqueu. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Já houve uma mudança no coração de Zaqueu. E essa mudança no coração de Zaqueu gerou nele o desejo de conhecer o Senhor Jesus Cristo. E se você neste momento gerou em você uma mudança, gerou em você um desejo de conhecer o Senhor Jesus Cristo, não permita que a multidão te impeça a conhecer o grande Senhor Jesus. O grande Senhor Jesus Cristo, que tem a palavra que cura, salva e liberta. O grande Senhor Jesus Cristo. Não deixe que a multidão te impeça de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Não deixe que os seus pensamentos em pensar se vai abandonar ou não os bens materiais, os prazeres momentâneos, te impeçam de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é bom, tudo isso é gostoso, nós desfrutarmos de coisas materiais, de viagem, de ter uma conta bancária saudável, de ter uma vida financeira saudável, tudo isso é maravilhoso. Mas não se compara em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas não se compara em ter o Senhor Jesus na sua vida, na sua casa. Não se compara, não se compara. Que você possa aprender com essa história de Zaqueu. Você pode ser um grande profissional, um médico, um advogado, um arquiteto, um engenheiro, um grande pedreiro, um grande mecânico que tem os seus serviços cheios de clientes, conta bancária exorbitante. Você pode ter tudo isso, mas nada se compara com o amor que o Senhor Jesus Cristo tem por mim e tem por você. Faça como Zaqueu. Aprenda com Zaqueu. Corra adiante dos seus problemas, das suas dificuldades. Corra em direção ao Senhor Jesus Cristo. Mas como que eu posso estar à frente dos meus problemas? Como é que eu posso estar à frente das minhas dificuldades? É indo em direção ao Senhor Jesus Cristo. Indo em direção ao Senhor Jesus Cristo, você estará dizendo ao seu problema que Jesus é maior, que Jesus é tudo o que você quer conhecer, quer ter em sua vida. Os problemas virão, os problemas serão resolvidos, mas não deixe escapar a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Zaqueu, ele tinha esse desejo e não deixou escapar a oportunidade. Hoje, de repente, tem um culto em uma igreja evangélica sendo realizado próximo de você, ou no caminho do trabalho para casa. E tem um culto sendo realizado neste momento. Não perca a oportunidade de ouvir a mensagem, de ouvir a palavra do Senhor, a palavra que cura, a palavra que liberta. Tenha a mudança, tenha esse desejo em prática, de conhecer a palavra do Senhor, de conhecer esse Senhor Jesus Cristo que nos cura, liberta e nos salva.
Ah, é bom viajar? É bom viajar. É bom ter uma conta bancária, conta saudável? É bom ter uma conta bancária, conta saudável? É ótimo, é maravilhoso. Mas maior e mais gostoso e mais importante é conhecer e viver com o Senhor Jesus Cristo. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo.